Meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Antônio Cardoso, sou sommelier e hoje eu vou falar para vocês sobre um vinho muito característico, sobre um vinho muito exclusivo, um vinho que eu simplesmente descrevo como fantástico. Hoje nós vamos falar dele, do Amarone della Valpolicella. Vinho feito na região norte da Itália, mais especificamente na região do Vêneto. É um vinho que entrega notas robustas, é um vinho bem encorpado, é um vinho bem complexo, muito profundo. Se você aí um dia já teve vontade de provar essa belezura que é um Amarone della Valpolicella, fica com a gente até o final que hoje você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre esse vinho maravilhoso. Fica com a gente e vamos para o vídeo. Então, meus amigos, hoje, como nós vamos falar dele, do Amarone della Valpolicella, vale lembrar que ele é produzido em uma região muito específica no norte da Itália, numa região chamada Valpolicella, que fica dentro da região do Vêneto, na parte nordeste da Itália. É uma região pequena, não é uma região muito grande, né? Dentro dessa pequena província, ela é produzida 4 estilos de vinhos que é feitos com o mesmo corte de uvas, só que eles têm estilos de produções diferentes. Como assim? Nós temos o primeiro, que é o Valpolicella clássico, o vinho de entrada da denominação, o vinho de entrada da região. E aí na sequência nós temos um Valpolicella Ripasso, um Recioto e aí vem o grande, o exclusivo, o fantástico, o Amarone della Valpolicella. Esse vinho, para ele ser produzido, inicialmente as uvas na verdade precisam passar por um processo de apacimento, um processo de pacificação. Não que a uva esteja realmente estressada, não que ela esteja violenta para ser pacificada. Não é esse o significado ou sentido da palavra. Na verdade, esse vinho, né, existe até um conceito mais simples, que é um vinho feito com uva passa. Como assim? As uvas elas são colhidas, né? Após elas serem colhidas, elas ficam em esteiras dentro de um galpão, né? Geralmente é um galpão climatizado para evitar um pouco de fungo, de bactérias. Por quê? Ali dentro, as uvas elas vão ficar deitadas, né? Os cachos um ao lado do outro, durante um período de 4, 6 meses, 8, dependendo do produtor. Para quê? Para que a uva consiga perder um pouco de líquido e manter o seu grau de açúcar. Nesse caso, como ela perde líquido, a uva tende a ficar mais doce, não é? É um fato muito curioso porque a partir do momento que ela fica pacificada, que ela vira uma uva passa, é daí que ela começa a se produzir o vinho. E aí nasce um Amarone della Valpolicella. Ah, Antônio, mas se sobrou açúcar na uva, significa que o vinho é doce? Não. No caso do Amarone, você sente um leve toque de doçor. Você chega a sentir uma sutil experiência de ter um vinho levemente, mas bem no fundo do paladar, algo adocicado, que te lembre, nossa, esse vinho está levemente adocicado. Porém, como ele é feito com um corte de 4 uvas, que são Molinara, Corvina, Corvinone e Rondinella. Tendo essas 4 uvas, de aproximadamente 25% de cada uma delas, e a legislação permite utilizar um pouquinho de Sangiovese e um pouquinho de Barbera para poder incrementar no corte, isso vai depender muito do produtor, nem todos utilizam. Esse vinho ele acaba entregando uma complexidade, uma acidez, um equilíbrio, um corpo um pouco mais presente, e ele acaba inibindo esse doçor em paladar. E o que acontece? Os Amarones eles têm a tendência de ficar de 24 a 36 meses em madeira. Quanto mais tempo, quanto maior for o tempo de passagem em madeira, o vinho ele começa a ficar mais equilibrado, ele começa a diminuir a acidez, ele começa a ficar mais complexo, ele começa a adquirir aromas terciários que são de influência da madeira e do tempo de envelhecimento devido à microoxigenação dentro do barril. E ali dentro o vinho começa a evoluir. E, em alguns casos, o Amarone costuma passar um período longo em garrafa, lá na vinícola, antes dele ir para a venda. Então, mesmo ele sendo produzido com uvas pacificadas, ele não se trata de um vinho doce. Muito pelo contrário, ele é um vinho potente, é um vinho encorpado. E o teor alcoólico. É muito importante prestar atenção no teor alcoólico de um Amarone. Enquanto os vinhos normalmente têm 13, 13,5, 14% de álcool,
Um Amarone ele pode chegar de 14, 14,5 a 15, 15,5, podendo chegar até 16% de álcool. Então sim, ele trata-se até mesmo de um vinho mais alcoólico, porque a uva perdeu líquido, mantendo o seu grau de açúcar um pouco maior, logo a fermentação ela acontece de uma maneira mais eficiente. E devido ao tempo de passagem em madeira, é claro que esse Amarone ele não vai te apresentar aquela sensação alcoólica, não vai te apresentar aquele vinho que chega a ser um pouco enjoativo no paladar de se tomar, né? Muito pelo contrário, ele é um vinho extremamente saboroso, extremamente sedoso, extremamente elegante, e eu acredito que vale muito, muito mesmo a experiência de se provar um vinho desse estilo, né? Do Amarone della Valpolicella. E um fato curioso, diz a lenda que esse vinho ele foi descoberto por acaso, né? O Amarone ele foi descoberto assim por um acidente. Existe uma lenda no mundo do vinho que diz que um produtor ele estava produzindo um Amarone Ripasso, que é um vinho que existe um pouco ainda de açúcar residual, ele até chega a ser um pouco mais doce, né, do que o comum, mas ele não chega a ser tão doce quanto aqueles vinhos doces que nós costumamos tomar, né, eventualmente aqui no Brasil, que vem com rótulo escrito suave. Muito pelo contrário, apesar dele ser doce, ele é mais seco do que doce. Primeiro porque a legislação dos vinhos do Velho Mundo, eles permitem uma graduação X de açúcar dentro do vinho para ser considerado um vinho mais adocicado, o que para eles é considerado de meio seco, mas não tem nada a ver com vinho doce. E aí esse produtor ele estava fazendo esse vinho e ele esqueceu alguns litros dentro de um barril. Como tinha microoxigenação e ainda tinha açúcar, o que houve? O vinho ele começou a fermentar novamente. E o que era para ser um vinho mais adocicado, ficou um vinho mais seco. E quando o produtor provou, ele tomou um susto, ele falou amaro. Tipo, não era para estar doce, não era para estar amargo, porque amaro em italiano significa amargo. Então o vinho não era para estar amargo, era para estar doce, mas ele teve uma surpresa, porque ele não sabia que o vinho fermentou novamente no barril. E daí então o vinho começou a ser tão apreciado, ficou tão tomado e ficou tão conhecido e famoso que acabou ganhando uma denominação de origem como Amarone della Valpolicella, o Amaro della Valpolicella, né, que seria o amargo de Valpolicella. Mas, claro, é um vinho fabuloso, é um vinho fantástico e é um vinho literalmente sem igual. Senhoras e senhores, se vocês gostaram do vídeo de hoje falando sobre os vinhos Amarones, eu gostaria que vocês deixassem aqui um comentário nesse vídeo dizendo a sua opinião, o que você achou desse vídeo de hoje, do conteúdo, o que vocês aprenderam, e gostaria que vocês também deixassem algumas ideias, né? Que, claro, o canal ele é para vocês, né? Vocês estão aprendendo de vinho, eu estou aprendendo mais de vinho e vamos espalhar para o mundo o conhecimento, levar um pouco mais dessa vida, dessa paixão que é o vinho para o mundo. Vamos espalhar essa ideia de sentar na mesa e abrir uma garrafa de vinho e compartilhar umas boas experiências com os amigos. Não deixe de seguir a gente no canal, de deixar o seu comentário, de dar um like, um joinha e ative o sininho para que você continue recebendo as notificações de conteúdo. Eu sou Antônio Sommelier, eu fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo.